Estou no ar? Pessoal, vocês não vão acreditar, eu estou no ar. Hoje aqui a coisa foi dura. Na hora que nós chegamos aqui para poder iniciar o nosso trabalho, bem na nossa frente um transformador caiu todas as fases. E nós ficamos sem luz até agora, mas graças a Deus nós voltamos. Então nós vamos iniciar a nossa 15ª aula e nós vamos direto, sem intervalos, porque dessa maneira nós teremos em torno de 45 minutos de aula e será suficiente para que a gente possa dar a aula tão importante que nós estamos encerrando. Semana que vem nós encerramos o curso, terminamos em 1 ano de trabalho com ondas de transformação e semana que vem nós vamos fazer perguntas. Temos várias perguntas já de companheiros que nos mandaram, de vários locais do Brasil. Nós vamos selecionar essas perguntas e faremos então toda a nossa aula baseado nessas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem claro, que ficou aí, logicamente que nós vamos esclarecer todas as dúvidas, porque nem pode, porque é a dúvida que nos envia para frente. Mas se tiver, manda para a gente, porque como o ano que vem nós vamos falar só sobre sonhos, então se alguém tiver alguma dúvida e alguma dificuldade, manda para a gente, que nessa semana eu acabo de selecionar e semana que vem nós fazemos uma aula somente de perguntas e respostas, que vai ser a nossa proposta para a 16ª. Então nós vamos iniciar a nossa 15ª aula, que vai trazer então aquela pergunta que nós fizemos lá no início, né? Se a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Estudamos todas as trevas, agora a pergunta é, como sair? Então vamos lá? Pessoal, aqui nós fizemos um resumo geral, nós tivemos lá com a nossa querida Suzy, lá em Feira de Santana, junto com os companheiros de feira, e nós fizemos lá um resumo. E é exatamente esse resumo do nosso curso todo. Então nós aprendemos que o Espírito está no infinito positivo, que é o sistema, e esse Espírito ele é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Houve uma queda, a totalidade se transformou em coletivismo, a individualidade em individualismo, e surgiu então a consciência. Da consciência surgiu o tempo, surgiu o espaço e surgiu a matéria. Bom, depois nós vimos que o amor pode ser classificado em 3 grandes grupos. O amor de identidade, que é o amor a Deus. Então isso aqui é muito importante, que o amor de identidade é o amor a Deus. Lembra daquele exemplo que eu dei da moeda? Uma moeda sobreposta a outra, ou seja, Deus sempre está em nós como elemento de identidade. Amor de coerência, que é o amor da unidade, o amor de semelhança, que é o amor da totalidade, o amor a si mesmo, que é o amor da individualidade. E foi exatamente aqui que nós caímos, que nós transformamos o amor de si mesmo somente amor a si mesmo. E fizemos um movimento de expansão em cima desse amor, aqui que houve a queda. Depois nós vimos também, quando nós estudamos Deus, e aqui é muito importante, né? Porque aqui a gente faz uma tentativa de sair um pouco da visão antropomórfica, apesar de ser impossível isso, mas aqui a gente já vê Deus. Deus como princípio é lei, Deus como essência é amor, Deus como substância é vida e Deus como ser é verdade. Consequentemente, nós vimos então a individualidade. Então aqui nós estudamos Deus, vivemos a individualidade e vimos o amor. A individualidade, então, nós temos um eu de identidade ou de imagem, um eu funcional, 100% de conhecimento. Esse eu aqui não caiu, ou seja, não houve uma queda nesse eu. Depois nós temos o eu de coerência, o eu de unidade. Temos o eu de semelhança, ou eu de totalidade. O eu de transcendência, ou eu de criatividade, ou pleno e livre. É aqui que ocorreu a queda. Por isso que o Balde fala que a queda se deu dentro do fragmento do eu. E aqui que ocorreu a queda, o eu pleno e livre, ou de criatividade, ou de transcendência. Depois nós vimos que dentro desse processo ocorre a evolução, e quando nós formamos a nossa personalidade, a personalidade atual é formada então de forças maternas, força paterna, ambiente e espírito. E graças ao trabalho do Bert Hellinger, hoje em dia nós podemos trabalhar essas forças que o Balde já falou na década de 30, ele então escrevia sobre isso, e o Bert Hellinger descobriu a maneira de trabalhar as forças paternas e as forças maternas, foi o que nós mostramos no curso Constelações Psíquicas. Depois nós vimos aqui a descoberta da ciência, que também é 4, é interessante que nós colocamos tudo em 4, exatamente para que a gente entenda que as forças fundamentais da natureza, segundo a ciência, é a força da gravidade, a força forte, o eletromagnetismo e a força fraca. Esse processo todo aqui se dá em 2 estados. Então, dentro de nós temos 2 estados. O estado vibracional, que é próprio do AS, por isso que o Balde fala que consciência é vibracional, e o estado intrínseco. Então, para nós, a consciência não está inclusa dentro daquela visão
que nós muitas vezes falamos que de emaranhado quanto, porque ela ainda é vibracional, mas o espírito não, é intrínseco. Então, o que une os dois estados, o estado intrínseco e o estado vibracional, é o amor, nos mais diferentes estágios, e o movimento, que aqui não surgiu o movimento, caiu a letra aqui, não surgiu. Então, esses dois campos aqui que nós temos, nós vamos desenvolvendo através da personalidade, através de 3 grandes campos. Transformando o individualismo em individualidade, do ego ao self. Essa é a nossa evolução individual. Depois a nossa evolução em Deus, que começa na negação e vai até Deus, e agora a gente já sabe por que começa na negação. E depois a nossa evolução da totalidade, que começa o eu e o próximo e vai até a totalidade. E nós mostramos aqui que quando o Cristo veio até nós, ele já estava perfeito em termos individuais, já estava unido a Deus e faltava completar o trabalho coletivo. E vimos que tudo isso aqui, está dentro de uma casa mental, que nós podemos dividir em 3 grandes áreas, conforme mostra André Luiz e conforme mostra o Baldi. O consciente, o supra ou superconsciente e o subconsciente. Aqui a gente semeia, aqui a gente guarda e aqui a gente descobre. Certo? Muito bem. Esse processo todo está dentro do campo da consciência. Então, em cada campo de consciência, existe vários tipos de consciência, e em cada tipo de consciência existe vários tipos de campo mental. E em cada campo mental existe várias mentes. Então, consequentemente, aqui está representado os diferentes estágios. Dentro de uma consciência, existem vários tipos de consciência. Dentro de uma consciência, existem vários tipos de campos mentais. Dentro de campo mental existem vários tipos de mente. E aqui nós começamos a compreender que, como se forma um processo coletivo, nós temos então o processo de consciência 1, que nós colocamos o arcanjo e os diferentes tipos de arcanjo, de C1 até C infinito. A consciência 2, o serafim, a consciência 3, o anjo, a consciência X, o homem, a consciência do átomo e a consciência do espaço temporal, que é a última consciência de todo esse processo. E o espaço é incomensurável. Ok? Então isso aqui resume também todo o nosso curso que nós demos até agora. Vamos lá? E aí, nós pegamos aquela casa mental, não sei se vocês estão lembrados, mas nós dividimos para poder ter uma visão maior, né? Então o ser sistêmico, espírito, possibilidade infinita, que está além do supraconsciente. E aqui nós dividimos o consciente atual e o subconsciente recente, o subconsciente próximo, o pretérito, o pregresso, o remoto, o arcaico, o mitológico. No mitológico está toda a história da nossa queda, né? No arcaico está todas as histórias das nossas vidas em outros planetas. E o próximo, o subconsciente recente, o próximo é esse que está aqui na nossa vida atual, né? Nesse recente a gente pode classificar até como Freud classificou, né? Quer dizer, é aquilo que já foi consciente e deixou de ser consciente. E aqui, o próximo pretérito, que tem nas várias reencarnações, o pregresso, as reencarnações passadas em outros planetas, e vai até o mitológico. E ao mesmo tempo nós temos as potencialidades que estão dentro de nós, que veio durante a queda. Então nós temos as potencialidades imediatas, aquelas que nós podemos acessar agora, as potencialidades futuras, as longínquas e as virtuais, aquilo que está longe de nós, mas que ela já está dentro de nós como potencialidade. Ok? Próximo. Depois nós vimos que o processo de queda, ele é um processo que em termos coletivo, ele é um processo rápido, ou seja, é semelhante a um raio. Ou seja, o processo da queda em termos coletivos é rápido. Em termos individuais, ele pode sofrer um processo de contração e depois de estabilização, depois novamente continua a queda, depois novamente continua. Então nós temos vários tipos de queda, assim como cada pessoa, porque a queda dependeu do impulso de cada criatura no processo da queda. Então nós temos a primeira queda ou contração interior da consciência, depois nós temos estabilização nas dimensões conscienciais, nós podemos voltar ou continuar o processo. Aí depois nós temos a continuidade do processo, a estabilização nas dimensões fluídicas ou energéticas sutis. Depois o processo pode continuar, queda profunda, energia densável, tempo, espaço e matéria. Daqui a gente inicia o processo evolutivo a partir desse nível. Aqui também você inicia, só que nos níveis superiores. E você pode fazer então o processo de evolução em linha reta, ou seja, apenas no plano espiritual, como nos ensina Rustem, e o Baldi nos mostra naquela
reta central dos dois triângulos do livro Queda e Salvação. Mas aí você tem uma segunda queda, que é exatamente quando você desenvolve a parte demoníaca. Aí depois você tem as quedas planetárias, e quando você tem a queda planetária, a segunda queda, você passa a evoluir em dois mundos, ora no plano espiritual, ora no plano físico. Por isso que surge a morte é a consequência da queda, e depois nós estamos na iminência de ir para ter mais uma queda aqui. E todo esse processo durou 13,7 bilhões de anos. Então nós estamos fazendo um resumo geral do nosso curso, um resumo geral das nossas aulas. Nós estamos fazendo um resumo geral de todo o processo em que nós estamos envolvidos. Então, consequentemente, que esse resumo geral é exatamente para a gente lembrar de certas coisas para que nós podemos finalizar bem. Próximo. Bom, depois nós vimos que todo o processo da queda, tudo se originou por um ponto só. Aquilo que no Livro dos Espíritos chama falso movimento, pergunta 1009. Ou seja, é um falso movimento, e esse falso movimento se deu como origem de todo o processo. Esse primeiro falso movimento é uma escolha, não é um erro. Não é um fruto de um erro, é fruto de uma escolha. E a partir dessa escolha surgiu então os outros processos. Então a queda no nível maior a gente já viu. Começou lá na busca do egoísmo e orgulho, e pouco a pouco foi para camadas cada vez maiores. Nós mostramos aqui os símbolos: Adão e Eva, depois Caim, depois Lameque. Então nós somos filhos de Lameque, ou seja, aqueles que desceram profundamente. Por isso que você precisa ser perdoado 70 vezes, 7 vezes. E tudo surgiu através do egoísmo, que faz um movimento em torno apenas de si mesmo, e que gera orgulho, que é a exageração do eu. Isso foi chamado de orgulho. Esses dois processos aqui que vai levar à formação de todos os outros vícios, todos os outros defeitos, e ele cria um véu que lança sobre as claridades celestes. Por isso que a gente não vê o Pai, que foi objeto do nosso curso, onde está o Pai que o Filho não vê. Muito bem. Depois disso, então, nós estudamos. Próximo, por favor. Aí depois nós estudamos o espectro do poder, que é o orgulho, o egoísmo, surge o poder, e vimos o espectro do poder e discutimos esse espectro. Vamos lá? Depois surgiu o espectro da carência, porque na hora que a gente fez o movimento surgiu a carência de Deus e do próximo. Depois o espectro da culpa, depois o espectro do medo, o espectro da inveja, o espectro da revolta e o espectro da negação. Ou seja, esse é o que nós chamamos de defeitos primordiais, os defeitos que vieram da queda. Então ele só cessa quando a queda acabar. Certo? Ou seja, na hora que a gente resgatar todo esse processo, é daí que nós vamos cessar todo esse processo nosso de correção. E esses são o espectro da queda. Logicamente que nós colocamos o defeito a partir do nosso nível aqui. Lógico que à medida que a gente foi evoluindo, vão aparecer esse defeito em outras conotações que nós não falamos aqui, porque isso faz parte como um defeito primordial que leva os primários, os secundários, os terciários do jeito que nós estamos hoje. Próximo. E aí, nós chegamos àquela pergunta que nós fizemos lá no início do nosso curso, e foi até uma pergunta do Adailton, né, que ele perguntou assim, como sair? Eu falei, calma, antes de saber como sair, a gente tem que perguntar o que aconteceu conosco. Como sair tem de ser a última pergunta. Então nós chegamos na última pergunta, na última aula. Então nós lembramos que nós colocamos as trevas interiores, e a primeira pergunta, que era a pergunta do Adailton, né, que era como sair, como vê-lo em sua totalidade, é possível transformá-lo, existe um método de transformação, existe um tempo, essa transformação é possível realizar na Terra, existe algum guia que possa nos auxiliar, existe alguma medida que indique que estou saindo das trevas? Então a pergunta ficou toda em como sair. Então a nossa aula hoje é exatamente essa, como sair. Vamos lá? A autoiluminação. Pessoal, olha aqui. Nós escolhemos um monte de passagens de Ubaldi, de Kardec, de Ubaldi, de Emmanuel, de Krishnamurti, para mostrar como é essa saída. Eu já falei aqui um pouco que a saída se dá no momento em que a gente discute e vê o nosso defeito em toda a sua extensão. É pelo movimento do defeito que a gente ganha energia para descobrir a potencialidade. Então é isso que a gente gostaria de falar muito aqui. E gostaríamos de trazer algumas palavras que nos dão essa explicação. Presta atenção aqui em Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida. Olha aqui que Emmanuel fala. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesmo, o melhor negócio da Terra. Gente, a gente perde um tempo danado
para construir a nossa vida financeira, para construir a nossa vida intelectual, a nossa vida familiar. E muitas vezes perdemos dias e dias para construir determinada estabilidade de dinheiro, etc, etc, etc. E Emmanuel coloca uma coisa muito importante, ou seja, o melhor negócio que existe na Terra é a iluminação de si mesmo. Então a iluminação de si mesmo é o melhor negócio da face da Terra. Então nós precisamos começar a dar prioridade na nossa vida para a iluminação de nós mesmos. Ou seja, a iluminação de nós mesmos tem prioridade sobre todas as coisas. Primeiro a iluminação, depois as outras coisas. Por isso que Jesus foi tão claro: procurei primeiro o reino dos céus, porque tudo mais lhe será dado de acréscimo. Então a iluminação de nós mesmos é uma coisa muito séria. E espero que em nosso curso todinho, desse 1 ano que nós estudamos, pelo menos essa noção de seriedade diante do autoconhecimento seja um dos processos que nós venhamos a assumir. Ou seja, a iluminação de nós mesmos é vital. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesmo o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina ao nosso respeito. Então representa aquilo que a providência divina espera de nós. Então qual o melhor negócio da Terra? A iluminação de nós mesmo. Aí muitas pessoas me falam assim: doutor Maurício, como é que eu faço isso em termos práticos? Então que é um trem prático, né? E eu sempre falei para vocês, a melhor maneira de fazer isso é pegar um caderno, ir para dentro de nós mesmos e fazer um mapa de todos os nossos conteúdos, numa espécie de autoentrevista. No curso passado eu já mostrei um pouquinho sobre isso, mas agora eu fui atrás de uma citação de Emmanuel que pudesse confirmar isso que eu fiz a vida toda. Eu falei: não vou falar de mim mesmo, porque a experiência pessoal é importante, mas eu acho que a experiência espiritual é mais ainda. E não é que eu encontrei, eu falo assim: quando você tem uma dúvida, só ir atrás de Emmanuel que você encontra. Eu escafunchei Emmanuel e encontrei. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui, gente, olha que coisa espetacular. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Então agora não é só o Maurício, não, que isso eu fazia pela minha experiência pessoal. Maurício é muito pouquinho, né? Muito vagabundo. Mas aqui agora, pega Emmanuel, olha que bacana isso aqui. Ó. É exatamente isso que nós falamos a vida toda. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. E eu acho bacana que não fala aqui o espírito, porque a gente tem muita mania de escrever isso, né? A evolução do espírito. O espírito, não, como diz Jesus, o espírito está pronto. A carne que é fraca. A carne é a personalidade. Então ele não manda você buscar o espírito, manda você buscar as potencialidades, mas fazer uma autoentrevista para ver como é que está a personalidade. Então isso é importantíssimo, é o método. Então o que eu vou fazer? Eu pego o mapa dos defeitos primordiais, pego um caderno e vou fazer uma autoentrevista para discutir a dinâmica, a potencialidade, como o defeito se coloca, como é que o pensamento surge em relação àquele defeito, como é que o corpo age, como é que o olho faz, como é que a conduta diz, o que a palavra fala, como é que ela no meio, como é que ela na família, como é que ela na sociedade, como é que ela no meu grupo social. Quer dizer, ver toda a dinâmica daquele defeito. Quantas vezes já pensei nele? Qual foi a primeira vez lá na infância que esse pensamento surgiu? Ou seja, um levantamento completo da dinâmica, para que você conheça perfeitamente aquele defeito. De maneira que na hora que ele começar aqui, você fala: olha, o defeito está se pronunciando. E você olhar para ele na hora que ele está em ação, para que a partir daí, então, você o compreenda para transformá-lo. Ok? E está aqui, ó, caderno, então, agora está oficializado pelo ensino de Emmanuel. Vamos lá. Agora, feito isso, eu sei os defeitos, eu sei o mapa do defeito, eu sei que a iluminação de nós mesmos é o negócio mais importante da Terra. Eu tenho um método prático que é o caderno. Agora eu preciso de muita inteligência. E essa inteligência não é inteligência apenas racional, é inteligência real.
E Krishnamurti tem 2 ensinamentos sobre inteligência que eu acho espetacular. Olha o que ele fala. A compreensão do todo do homem, de todas as suas complexidades, de todas as suas respostas físicas, de suas reações emocionais, de sua capacidade intelectual, de seu afeto e de sua agonia, a percepção de tudo isso de uma só vez, em um ato, é a suprema inteligência. Ou seja, presta atenção, nós vamos pegar o caderno até a gente ter um mapa completo de nós. E a partir daí você tem uma visão total de você. E ele te dá onde? Olha aqui. A complexidade, a resposta física, a reação emocional, as capacidades intelectuais, o afeto, a agonia, a percepção de tudo isso. Então, na hora que eu acabar, eu fiz no caderno e auto-entrevista uma visão geral de mim. Aí é capaz de usar a inteligência para ter uma visão máxima de mim. Entendido? Foi com essa visão aí que eu formei os espectros dos meus defeitos, que eu mostrei para vocês aqui em praça pública. Todos os defeitos que tem aqui foi eu descobri em mim. Todos eu tenho. Então, consequentemente, você tem uma visão global de você. Quando você fizer isso, e fizer isso com intensidade, foi até uma pergunta que o Marcelo me mandou, se a gente fizer isso com intensidade, é daí que vai surgir a visão das vidas passadas. É daí que surge. Porque na hora que você tem uma visão de totalidade, na hora que você vê as camadas mais profundas, aí aquela camada que está mais profunda, que está lá no subconsciente profundo, remoto, certo? Elas pulam e vêm. E é daí que você começa a ver que não só você tem esses defeitos hoje, como você cultivou em vidas passadas. Tá ok? E é por isso que dói muito. Vamos lá. Agora, essa visão é a cada momento. Assim, eu tive a minha visão integral, eu já me entendo. Não, eu me entendi ontem. Hoje é um novo processo. Então eu não me vejo assim, Maurício, você já se conhece? Não, me conheci ontem. Hoje eu começo tudo de novo. Cada dia é um novo canto, uma nova verdade, uma nova visão. E aí, aquilo que você via sob um ângulo, como pensa que não, você passou a ver sob outro ângulo. Fala, nossa, a coisa é muito mais profunda. Então não existe um conhecimento fixo. Eu já me conheço, estou me iluminando. Isso não existe. Porque quanto mais você ilumina, mais luz você manifesta e mais defeito você vê em si. É igual eu falo, para os outros, o santo é alguém que ilumina o ambiente e ilumina as pessoas. Para ele mesmo, ele vê um pântano. Porque quanto mais luz ele tem, mais ele doa, porque é a manifestação divina, mas mais ele ilumina o mundo interior para ver a si mesmo. Deu para entender? Então, por isso que o santo que é santo nunca sabe que é santo. É igualzinho Francisco de Assis falava, né? Para o Frei Pacífico, eu sou o maior pecador da terra. Você fala, é humildade. Não, é porque à medida que ele manifestava a luz iluminava os outros, mas iluminava ele interiormente. E ele via as camadas mais profundas. Então, aquele que é santo tem na virtude o momento de êxtase, porque também tem o potencialidade e tem o êxtase, mas tem na virtude a manifestação do abismo. Deu para entender isso, gente? Agora, aquele que não tem virtude é aquele que fala, não, eu já estou iluminado, eu já sei. Isso é uma besteira do tamanho do mundo. Igual a gente vê muito guru aí, eu estou pronto. Tenha santa paciência. Tá bom? E olha bem, para poder falar sobre isso, eu trouxe novamente o Krishnamurti, que ele fala o seguinte: a inteligência exige que haja observação impessoal. A inteligência não é apenas a capacidade de entender aquilo que é explicado racionalmente, verbalmente, mas também implica que colhemos tanta informação quanto possível, embora sabendo que essa informação nunca poderá se completar a respeito de ninguém e de nada. Ou seja, é o máximo de informação que você consegue a cada dia. Aquilo que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Era interessante que Jesus podia falar assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai sempre. Não nos dai hoje. É isso aí que o Krishnamurti está falando. Ou seja, eu vou usar toda a minha inteligência para ter uma visão de totalidade. Mas a visão de totalidade é hoje. Amanhã ela é outra. Entendido? Ela é outra. Por isso que eu gosto demais daquela música do Maluco Beleza. Como é que é o nome dele? Maluco Beleza? Raul Seixas, né? Que ele fala assim, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu acho isso maravilhoso.
que é exatamente o que nós deveríamos ser, né? A inteligência exige que haja observação impessoal. A inteligência não é apenas a capacidade de entender aquilo que é explicado racionalmente, verbalmente, mas também implica que colher tanta informação quanto possível, embora sabendo que essa informação nunca poderá ser completada a respeito de ninguém e de nada. Onde há inteligência, há hesitação, observação e clareza do pensamento racional impessoal. Então, clareza, observação, atenção. Então, agora nós temos coisas muito práticas para que a gente possa fazer. Essa observação e essa atenção é primordial. Mas muitas vezes a gente faz essa observação e essa atenção e entra em crise, porque o ego gera crise. Então vamos ver um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, Ciro Arombindo, olha o que o Ciro Arombindo fala. Eu já mostrei isso aqui em outros cursos. Liberte-se de toda autodepreciação exagerada e do hábito de ficar deprimido pela sensação de pecado, dificuldade ou falha. Lembra que eu falei aqui, você vai ter uma dor tremenda. Foi até uma pergunta que não foi feita. Não tem outra maneira de dor? Não. Porque à medida que você vê as camadas, você vai vendo camada. Igual eu expliquei esses dias. O defeito é como se fosse uma massa folheada. Debaixo dela tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Aí você chega nas camadas encarnatórias, e depois você vai para outras camadas, outras camadas. Então, quer dizer, a dor é imensa. Mas essa dor não quer dizer essa visão de autodepreciação que a gente toma. Ai meu Deus, que coisa, eu sou isso. Eu até pergunto, quem fala isso? Não é o ego? Então não é o ego que você está querendo consertar, é o que não fala que isso você não presta, que isso, etc. Lógico, então não é uma autodepreciação que te paralisa. É uma dor de reconhecimento. É uma dor de consciência. É aquilo que está na parábola do filho pródigo. O filho caiu em si. E ele fala assim, em vez de ele ficar reclamando que está dando comida para a porca, ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. Então é um reconhecimento. Esse reconhecimento é uma dor profunda. Mas não é autodepreciação. Olha aqui, ó. Autodepreciação exagerada e do hábito de ficar deprimido pela sensação de pecado, dificuldade ou falha. Porque aí você paralisa a ascensão. Mesmo quando você erra, você tem de entender que o processo é de erro e de acerto. Você vai errar, não tenha dúvida. Daqui a pouco eu vou colocar uma passagem de Pietro Baldi que fala sobre isso. Então você não pode achar que ao você iniciar essa onda de transformação, você vai num caminho retilíneo. Não, meu filho, é subir e descer morro, subir e descer morro, subir e descer morro. Isso é importantíssimo. E não é a depreciação, é o reconhecimento e não a depreciação. Ok? Próximo. Olha aqui que Emmanuel fala. Eu acho isso aqui muito bacana. Então a primeira coisa que você tem de ver, muitas vezes você está fazendo um monte de coisa, mas você não percebe outra. Então isso você tem que ter em mente. Olha, gente, quando eu estou envolvido por uma onda vibratória, eu não percebo. Então tem que tomar muito cuidado. Aquilo que eu sempre brinquei aqui. Cuidado com a sua mente, porque ela mente. Então você tem que tomar muito cuidado com a mente. E aqui tem uma passagem de Emmanuel que eu acho espetacular para os nossos estudos atuais. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. Então nós temos de saber disso dentro do processo do autoconhecimento. A gente tem de desconfiar. Você tem de ter alguns amigos, alguns conhecidos, algumas pessoas queridas que te dê dica. Fala, cara, calma. Você está fazendo isso e isso e não está vendo. Ó, você está nervoso demais, calma. Você está muito pilhado, calma. Olha, não é assim. Você tem de ter alguns parâmetros, algumas pessoas que te chamam a atenção. E que possa te chamar a atenção direto. Sem subterfúgio. Fala, cara, o que é isso? Baixa a bola. Aqueles amigos falam assim para você, bicho, baixa a bola. Está pensando o quê? E por quê? Porque em determinado você não vai perceber. Olha que bacana isso aqui. Estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados da memória. Ou seja, com o coração congelado. Então tem que tomar cuidado. Em determinado momento a gente pode entrar nessa onda. Mesmo quando nós estamos buscando a nossa auto-iluminação. Toma cuidado com isso aí. É igual o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando começou o trabalho dele, ele já quis começar a pregar. Aí na hora que ele foi visitar Gamaliel falou, meu filho,
Baixa a bola, vai lá para o deserto, vai meditar no deserto, vai pensar no deserto. Ele foi para o deserto de Palmira, né? E ficou lá 3 anos, depois ele vai para Tarso, fica lá mais anos. Depois de 10 anos de recolhimento e meditação, que ele é chamado, e Barnabé vai atrás dele, ele começa o trabalho. 10 anos de meditação. Olha, não é mole não, né? Vamos, próximo. Agora isso aqui eu gostaria que a gente gravasse na alma, que é exatamente aquilo que eu falei. Se a gente descer no defeito, pode deixar que o resto se manifesta. A virtude, o amor é manifestação divina, não é algo que a gente cultua, não é algo que a gente cultiva. Tá claro? Então olha aqui, isso que Krishnamurti fala que eu acho tão espetacular. Porque quando a mente compreende de modo realmente profundo, interiormente, qual a causa da desordem, a partir desse entendimento, dessa percepção, dessa observação, a ordem vem de forma natural. Então, se eu olho e vejo todo o porquê do caos e tenho uma visão completa dessa visão do caos, pode deixar que na hora que você tiver, a ordem se manifesta. Ou seja, o próprio movimento de estudo do defeito é o movimento que permite a manifestação da ordem do amor. Ordem, amor, virtude não é nada que você possa cultivar. Você pode cultivar valor, mas eu falo que o contrário da virtude é o valor. E o contrário do valor é o defeito. A pessoa fala, como é que eu entendo isso? É desse jeito que eu estou falando. O contrário da virtude é o valor. Porque você individualizou a virtude achando que ela é possível ser alcançada por você individualmente. Não, o valor, a virtude é uma manifestação da totalidade da unidade de Deus. A individualidade manifesta a virtude, não a tem. Valor não, você acha que é possível, mas ao mesmo tempo o valor é bom porque vai te evitar o karma, vai te colocar numa ação de generosidade, vai te colocar numa ação superior. E o defeito é o contrário do valor. Por isso que a gente fala bom, mal, bem, mal, defeito, entendido? Mas a gente tem então uma diferença muito clara em relação a isso. Próximo. Continuamos com Krishnamurti. Portanto, não temos de nos preocupar com o amor, que vem à existência espontaneamente, sem nenhum esforço particular nosso, no sentido de buscá-lo. Temos de nos preocupar com as coisas que estão sendo empecilhos ao amor, com as coisas da mente, que se projetam e criam barreiras. Essas barreiras é o quê? Os espectros do orgulho, egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. Isso são coisas da mente. É com elas que a gente tem de gastar todo o nosso esforço, toda a nossa vontade, toda a nossa disciplina. Que pode deixar que o amor vem espontaneamente. Deixa que ele vai se manifestar. Ele vem espontâneo, ele vem natural. Ele também não tem uma hora, não tem um momento. Ele simplesmente se manifesta à medida que você está nesse momento. Você pode ter um dia péssimo, onde você mergulhou em todos os seus defeitos. Nesse dia ele aparece. Você pode ter um dia angelical, onde você fez tudo o que podia fazer. E nesse dia não aparece absolutamente nada. Certinho? Próximo. E para que a gente não tenha dúvida disso, que tudo vem de Deus, olha o que o Emmanuel fala aqui. Todos os bens da vida fluem da bondade do nosso Pai. Então, virtude você nunca vai ter, nunca vai conseguir e nunca vai semear por você mesmo. Tudo vem de todos os bens da vida. Ou seja, você manifesta, você não cultiva. E a gente tem esse erro danado de achar isso. Ah, você precisa ser bom. Não, isso é valor. Mas é uma polarização. Virtude, você procura remover todo o lixo que você tem, como Raimundo nos disse aquele dia. Na medida que você for removendo tudo aquilo, de uma hora para outra, começa a surgir e manifestar.
Próximo. E agora eu fiz esse processo aqui para a gente não esquecer. A virtude é a ação espontânea do amor. Se todos os bens da vida vêm de Deus, o amor então é o alimento que vem de Deus. Espontânea, não uma coisa calculada e cultivada, que se dá o nome de virtude. Calculada e cultivada, isso é mente. Como pode ser virtude se for uma coisa calculada, treinada, se for uma coisa mecânica? Então nós mostramos aqui, ó, valor, defeito. Então aqui o valor e o defeito é o mesmo pêndulo, ó. É o mesmo movimento, e nós fizemos aqui o movimento, ó. Tá vendo? Mas a virtude está lá em cima. É uma manifestação. Por isso que eu falo que o valor é o contrário da virtude. E o defeito é o contrário do valor. Então a gente cultiva o valor no sentido de esforço para fazer a transformação. É como se fosse um caminho para criar campo de ressonância. Estuda o defeito para descobrir e liberar energia. A liberação de energia aqui, a ação contínua aqui, no bem, faz a ressonância onde a virtude se manifesta. Por isso que tanto ela pode surgir pelo estudo do defeito, como pode surgir pela ação do valor. Tá claro aí? Deu para entender? Não manda pergunta agora não, porque a gente tem de caminhar com essa aula. Tá bom? Então vamos guardar isso aqui que o Krishnamurti fala tão bonito. A virtude é a ação espontânea do amor. Não é cultivo, não é disciplina. Próximo. Continuamos com o Krishnamurti. O amor com certeza não é uma coisa da mente. É porque as coisas da mente ocuparam o nosso coração que não temos amor. As coisas da mente são o ciúme, a inveja, a ambição, o desejo de ser alguém, alcançar o sucesso. Essas coisas da mente tomam conta do coração de vocês e vocês dizem então que amam. Mas como pode amar se tem no coração todos esses elementos geradores de confusão? Eu achei isso muito bacana. Olha, você tem lá o ciúme, o ser alguém, a ambição, a inveja. Então essa mente é mecânica. Você tem de alcançar o sucesso. Numa mente mecânica, formada de elementos geradores de confusão, como é que você vai encontrar o amor? Olha o nosso mundo como está. Porque todo mundo fala uma coisa e cultiva outros, que são os geradores de confusão. A partir dos nossos defeitos primordiais, primários, secundários, terciários, quaternários. 70 vezes 7 vezes lá, como filho de Lameque. Então como é que nós podemos falar amor nesse caso? Se nós só temos geradores de confusão dentro da mente, e essa mente é mecânica. Próximo. Aí você fala, como é que eu vou fazer? Olha a solução que Emmanuel dá. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Olha aí de novo, cada dia. Olha que você tem de esvaziar esse processo. E o que é esvaziar? Conhecer e transformar. E olha bem o que ele fala, ó, a cada dia. Então amanhã, na hora que nós começarmos o dia, começou tudo de novo. Eu não conheço o Maurício de amanhã. Eu vou ter de descobrir novas coisas do Maurício que eu nunca vi. E vou ter de descobrir potencialidades que eu nunca pensei em ter. E mais, eu vou ter de saber o que o Senhor quer para mim naquele dia. E qual é a revelação que Ele vai trazer para mim. Entendeu o que deveria ser as nossas preces da manhã? Não é levantar assim meio tontinho, Senhor, obrigado porque eu tenho mais um dia, tchau. E já começa a infernizar. Né? Que a gente levanta e começa a infernizar. Mulher, onde está isso? Criança, não sei o que. Está todo mundo atrasado. Começa a infernizar ali. Não. Cada dia a gente vira levantar e fala, bom, o que eu sei de novo do Maurício? Hoje eu vou ter de descobrir uma coisa nova do Maurício. Vou ter de descobrir alguma coisa da minha potencialidade. Vou ter de ver como é que estão os meus defeitos atuais. E outra, vou ter que querer saber qual é a revelação que o Senhor vai me dar hoje. É assim que devia ser o nosso dia. Por isso que Jesus disse, cada dia basta o seu mal. Né? Próximo.
Continuamos com Krishnamurti. Não haverá amor quando a minha mente desejar certos fatos do amor, certas ações da parte dele, e quando nessa circunstância eu imaginar o que o amor deveria ser. Assim eu atribuo certas intenções ao amor, mas isso não é amor, é apenas o meu desejo do que o amor deveria ser. É exatamente isso que a gente faz. Pessoa que eu amo deveria fazer assim, me falar isso, me dar tal presente, chegar para mim dessa maneira, falar essas coisas para mim. A gente pega e faz um cenário todo. Isso não é amor, isso é desejo. É script. O amor é uma força espontânea de manifestação. Próximo. Mas se pudermos entender, Krishnamurti de novo, mas se pudermos entender toda a significação dos caminhos do nosso próprio pensar, dos caminhos do nosso desejo e de suas buscas e ambições, então haverá a possibilidade de se ter ou compreender o amor. Olha que bacana. Mas se pudermos entender toda a significação dos caminhos do nosso pensar, viu como é que a gente tem de fazer aquele mapa todo? É a maneira prática, é o caderno lá de anotações e a autoentrevista. Certo? Então, se nós pudermos entender toda a significação dos caminhos do nosso próprio pensar, dos caminhos do nosso desejo, das nossas buscas e ambições, então haverá a possibilidade de se ter ou compreender o amor, porque aí ele pode se manifestar. Ok? Pessoal da TVI, está tudo bem aí? Está bem guardadinho? Tudo ok? Ótimo. Próximo. Portanto, importa compreender primeiramente e seus modos de proceder. Do contrário, ver-nos-emos vítimas de ilusões, de palavras e sensações que significam muito pouco. Para a maioria das pessoas, as ideias funcionam apenas como refúgio, como fuga. Ideias que se tornam crenças não podem deixar de impedir a vida completa, a ação completa, o pensamento correto. Se é possível pensar de modo correto, viver livre e inteligentemente, quando há um autoconhecimento cada vez mais profundo e amplo. Então, viu aí? Cada vez mais profundo e amplo. E isso é a cada dia. Então não existe eu já me conheço. Eu me conheço ontem. Deu para entender isso aqui? Vou voltar a falar isso aqui. Portanto, importa compreender primeiramente e seus modos de proceder. Do contrário, ver-nos-emos vítimas de ilusões, de palavras e sensações que significam muito pouco. Para a maioria das pessoas, a ideia funciona apenas como refúgio, como fuga. Ideias que se tornam crenças pessoais ou coletivas. Não pode deixar de impedir a vida completa, a ação completa, o pensamento correto. Só é possível pensar de modo correto, viver livre e inteligentemente, quando há um autoconhecimento cada vez mais profundo e amplo. Ou seja, eu me conheço hoje. Guarda isso aí. Tudo bem, pessoal? Se tem dúvida, por favor, manda pergunta. Semana que vem, na última aula, eu vou responder todas que forem possíveis. Tá claro? Pode mandar aqui para nós, que semana que vem nós vamos fazer um esforço só disso. Se acabar a luz, não se preocupe, que nós vamos estar em Brasília. Se acabar lá, a gente dá um jeitinho, sempre dá um jeitinho, e a gente acaba transmitindo. Próximo. Olha que bacana isso aqui. Voltamos no pêndulo, né? Agora voltamos com o pêndulo com o Pietro Baldi. Para que a gente entenda lá o valor. Nós falamos com Emmanuel, agora aqui que o Baldi fala. Tudo isso lhe mostrava que a ascensão espiritual nem sempre é retilínea. Falei que eu ia mostrar para vocês. E que muitas vezes ela não se consegue senão por ação e reação, como as oscilações de um pêndulo entre o bem e o mal. Olha o valor aqui, ó. Bem e mal. E você oscila. Não vai ser retilíneo. Todo mundo quer falar, eu me conheço, vou ter meu autoconhecimento e vou assim. Não, neném, não vai. Você vai entrar nessa polarização. Não devemos temer a queda. Quando temos a paixão da ascese e uma alma ardente e capaz de se reerguer. Então a queda vai acontecer. Mas se nós temos uma paixão real de ascese, nós vamos conseguir nos reerguer. O terrível é, ao contrário, possuir uma alma inerte, restrita, formal, incapaz de qualquer oscilação, de grandes quedas, especialmente de grandes impulsos de reação. O rebanho em geral está adormecido, por isso ninguém cai, mas também ninguém ressurge. É o que acontece conosco. Vou ler essa parte final aqui que é muito bacana. O rebanho em geral está adormecido, por isso ninguém cai, mas também ninguém ressurge. Então lembra, o processo não vai ser retilíneo. Próximo.
Aí você fala muito bem. A gente falar dos nossos defeitos, como eu falei dos meus aqui, eu tornei os meus defeitos completamente públicos. Então você fala assim, por que isso? Olha que bacana isso aqui, ó. Como é importante, né? Eu falo que Santa Teresa, São João da Cruz tinha umas frases muito interessantes sobre isso. São João da Cruz fala o seguinte: não só queira que as pessoas falem mal de ti, como auxilie-os. E a gente faz o contrário, a gente preserva a personalidade, né? Você quer defender a personalidade, mas a personalidade é exatamente o que existe de ruim em ti, é a parte mecânica. Então olha bem o que Emmanuel nos fala aqui, em palavras de Emmanuel, ó. Essa lição aqui eu acho extraordinária. A confissão pública dos próprios defeitos, nos tempos apostólicos, constituía para o homem forte barreira, evitando sua recendência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração neste momento, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações, e semelhante princípio representava para com que uma vacina contra as úlceras do remorso e as chagas morais. Por isso que eu coloquei aqui a parábola do filho pródigo, ó. Porque a primeira coisa que o filho pródigo fala: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, é a confissão pública do próprio erro. Certo? E ele fala, quando eu chegar lá eu vou falar isso para o pai. Quando ele encontra o pai, ele fala. Né? E nós somos os filhos pródigos. Próximo. Petubaldi. A solução não estará na volta ao passado, porque o mais difícil é evoluir do que evoluir. Será preciso enfrentar problemas novos, com nova consciência e nova responsabilidade. Viu? Ou seja, cada dia você vai enfrentar problema novo. Se naquele dia você não enfrentou, é porque você está adormecido. Estão entendendo aqui, gente? Ou seja, o trabalho de transformação ele é diário. Você já amanhece estudando o sonho. E durante todo o dia, olha aqui que ele fala, ó, não podemos voltar. Será preciso enfrentar problemas novos com nova consciência. Ou seja, a cada dia vai surgir um problema novo, uma visão nova, uma potencialidade nova, um defeito que você não tinha visto ele sobre aquele ângulo. É diário. Porque a gente quer uma coisa estável, sem movimento, sem encheção de saco, como a gente diz. Não tem jeito. Então não vai por esse caminho de autoconhecimento, não. É melhor ficar rodando em torno de si mesmo aí. Porque o autoconhecimento é dificílimo e tem de ter de você essa visão completa, de inteligência completa e todo dia. O que você sabe de ontem não serve. Será preciso que o desentendimento aumente para que o homem tenha a coragem de realizar o esforço mental de enfrentá-lo, ação indispensável para progredir. Então ele está falando, é até bom que a humanidade brigue, porque aí ele vai ter de arrumar soluções. É necessário que o homem, sufocado pela náusea de sua própria baixeza, chegue ao mais completo desprezo pelo seu modo de viver. É necessário que o atrito entre as duas vidas contrárias, a interna e a externa, entre o que é e o que deveria ser, leve um tal cansaço de viver, a um tal desprezo por nós mesmos, que fiquemos reduzidos à última miséria espiritual. Para ver se o homem movimenta. Ou seja, tem uma ideia nova e aí em frente. Certinho? Próximo. Agora você fala assim, mas diante de tudo isso, como eu faço isso? Como é que vai ser todo esse processo? Os Espíritos vão te ajudar, lógico, mas lembra que no fundo da sua alma está presente o Pai. Nunca esqueça disso, na própria consciência está escrita a lei de Deus. Então, voltando em Emmanuel, em Petubaldi, olha o que ele diz. No fundo da alma humana há sempre um instintivo e sincero sentido do verdadeiro, em que Deus fala e que ninguém jamais poderá fazer calar. Mesmo contra a nossa vontade, é um julgamento espontâneo e divino, irresistível e insuprimível, com a qual a consciência humana exprime o pensamento de Deus. Então, se você perseverar, como diz o Cristo, né, perseverar até o fim, não tenha dúvida, porque lá no fundo da tua alma está a presença de Deus,
que fala e que ninguém jamais poderá fazer calar. Por isso que na parábola do filho pródigo, o filho encontra o pai a meio caminho. No momento que ele se abre para Deus. Próximo. Aperta o balde. Na ascensão, o espírito aponta para a unidade, o absoluto, com concepção sintética. Na descida, ele vê mais que o conjunto particular, o relativo à concepção analítica. Eu trouxe isso aqui para a gente entender, ó. Quando você estiver no movimento de ascensão, o que você vai fazer? Concepção sintética e vai para a unidade e o absoluto. São aqueles momentos de êxtase, de autodescoberta. Quando você descer em si mesmo, lembra que ele vai ver mais o conjunto particular, o relativo com concepção analítica. Por isso que você vai fazer a autoentrevista. No fundo, ele não faz mais que percorrer ao longo da escala da evolução um caminho de ida ou de retorno, que o ser percorre ascendendo para Deus ou descendo dele. Por isso que eu coloquei aqui a escada de Jacó, né? A ascensão para Deus e a descida para Deus. Então você vai ter de saber em que momento você está. E entender aquele outro momento, quando você não vai perceber, quando você vai estar anestesiado. Não, eu estou em subida. Então nessa subida eu vou ter contato maior com a verdade, com maior conhecimento, com a melhor visão. Eu vou estar no êxtase, eu vou estar imbuído, vou estar fortalecido, eu vou estar alegre. Aí em determinado momento você está na descida. Eu estou vendo lá, estou mais fechado, mais no particular, mais reduzido. Em determinado momento você vai estar indiferente a tudo. E em determinado momento você vai acertar, e em determinado momento você vai errar. Esse é o processo. O importante é manter o amor à ascese e a persistência nesse processo de transformação. Ok? Próximo. Emmanuel. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Olha aqui, ó. Em contínua modificação para melhor. Contínuo, sabendo que vai ter altos e baixos. Não vai ser retilínea, mas vai ter melhora, porque a ascese, o amor à ascese e a presença de Deus em nós vai dar esse influxo. Próximo. Emmanuel. Somente quando entendermos em tudo aos ensinamentos, somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Aí você fala, então como é que vai ser? Quando é que eu vou me sentir livre? Essa palavra de Emmanuel não deixa dúvida. Quando você atender em tudo que você faz na vida aos ensinamentos que Jesus deixou. Ensinamentos vivos, não são os mortos que ficam na nossa memória. Em tudo. Aí vai romper. Até lá, meu amigo, vai ser de erro e acerto. Próximo. Agora você fala, mas como é que eu vou chegar à felicidade? Aí eu trouxe uma palavrinha de felicidade. Olha o que Emmanuel fala. O coração tem 1000 caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Então, além de tentar colocar Jesus em tudo que fazemos através do ensinamento vivo, nós devemos lembrar que a vontade de Deus abre o nosso coração para 1000 caminhos de felicidade. Ok? Próximo. Isso aqui é muito bacana, né? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Eu coloquei aqui porque a mente, né, é um oceano de inconsciente, né? Num céu de potencialidades. E o que a gente precisa é abrir a porta, né? E ter o esforço nosso de subida e de descida para compreender. Então, essa palavra aqui encerra todo o nosso trabalho no sentido de da gente pensar muito nela. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Olha de novo aqui, ó. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia
e executá-la do melhor modo. Então espero que tudo aquilo que a gente tenha falado nesses 2 cursos, né? Foram 2 semestres de curso, foram 32 aulas, vai ficar faltando uma só, que vai ser das perguntas, tenha nos dado algum roteiro para a gente iniciar essa transformação. E a gente tenha estabelecido as leis fundamentais desse processo. E a maneira e a forma, inclusive prática, como haviam me pedido, de executar todo esse trabalho. Rodrigo, tem alguma pergunta, algum comentário que você gostaria de fazer? Maurício. Ok. Nossa companheira Valéria de Campinas, que mandou uma mensagenzinha pra gente logo no começo. Boa noite, amigos do IBS. Muita gratidão pelo inaudito esforço de contribuir para a nossa evolução. Que Jesus recompense na medida da sua infinita misericórdia. Aprendi a amá-los e hoje sinto-me ligada a vocês. Um grande abraço, Valéria. Valéria, muito obrigado, meu anjo. Para você também. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não temos perguntas hoje. Pessoal, olha lá. Então, quem tiver uma pergunta, envia para a TV IBS ou pode enviar para o meu e-mail, que agora você já tem meu e-mail. Que semana que vem nós vamos discutir essas perguntas. Já tem, né, mais ou menos as 10 perguntas lá que me enviaram. E aí, a partir daí, nós vamos discutir essas perguntas na aula que nós vamos transmitir, na última aula desse curso, e que vai ser feito de Goiânia. A partir daí, de Brasília. E a partir daí, a gente volta no semestre que vem. Nós vamos repetir de novo aqui que dia que nós vamos voltar, né? As datas corretinhas, para que todo mundo tenha isso em mente, que nós vamos ter um período agora de férias em janeiro, fevereiro e parte de março, que aí nós vamos voltar para encerrar e dar início ao nosso curso de sonhos. Ok? Mais alguma coisa, Rodrigo? Sim, para não ser injusto, a Célia e o Jorge Mello acabaram de mandar uma mensagem desejando um abraço e muita felicidade para todos nós, tanto da TV IBS quanto todos os espectadores da TV IBS. E eu quero agradecer muito a todos, pedir desculpa, né, pelo nosso atraso, porque não foi devido a gente. Acabou a luz aqui na hora que a gente estava começando a aprontar tudo, mas graças a Deus deu tempo, os esforços todos foram feitos para isso. E eu gostaria de chamar a Silva aqui para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Trazer à mente a figura de Jesus. Mestre amado Jesus, somos muito gratos pelo acesso ao conhecimento que alimenta a nossa consciência, que alimenta os nossos corações, nos auxiliando na tomada de consciência de todas as forças que se fazem presente em nossa alma. Rogamos, Senhor, a sua bênção, nos dando a coragem de olhar para a dinâmica de cada força que se manifesta em nós. Que assim seja. Pessoal, obrigado a todos. Até semana que vem, na nossa última aula. Semana que vem a gente já traz o calendário do próximo ano. E ao mesmo tempo, quem tiver ainda alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, nos envie, que a 16ª aula vai ser dedicada a perguntas e respostas. Obrigado a todos. Boa noite. Um beijo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org